Oi, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. As crianças, gente, pode ficar com vocês durante o louvor. Aí depois do louvor, quem quiser, o pai que quiser deixá-las lá no espaço Imersão Kids, fica à vontade, tá? No final do culto, na hora de vocês saírem, podem deixar suas contribuições lá no gasofilácio para não gerar aglomero. A gente vai fazer esse momento só no final, antes de irem embora, ok? E a gente tem aprendido nos últimos tempos, para ser mais específico essa semana, um pouquinho mais a fundo, o que é ser igreja, né? O que nos motiva a virmos até aqui, o que faz com que a gente se reúna. E sempre que alguém se reúne, sempre que pessoas se reúnem, é por uma causa. Vocês já viram as multidões se reunindo, elas fazem um agito, tem uma causa, mas quando essa multidão é desfeita, essa causa não é duradoura. E você sabia que essa causa, ela não é duradoura porque ela não tem um líder. Mas nós estamos aqui reunidos, formando parte dessa multidão, desse grupo de pessoas, debaixo da direção de um líder. Nós temos um líder e temos uma causa. O Senhor Jesus nos reúne como igreja, porque Ele tem uma razão. Igreja, eclésia. Eclésia significa assembleia. Assembleia. E lá em Deuteronômios 4:10, Moisés falando ao seu povo, lembrando daquilo que Deus tinha falado, ele disse assim: lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna, outras traduções falam, ajuntem o povo diante de mim, para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. O Antigo Testamento, todos nós sabemos que é uma sombra do Novo Testamento. E quando Deus fala do seu povo, o povo de Israel, no Novo Testamento, na Nova Aliança, é o povo que foi comprado por Jesus Cristo. Então, essa convocação é para nós. Nós não nos reunimos com uma expectativa de que o culto vai ser assim, ou o culto vai ser assado, ou o louvor vai acontecer de uma maneira ou de outra, tudo debaixo da perspectiva de como eu acho que a igreja deveria ser, tudo debaixo de uma perspectiva de como eu estou me sentindo, o que eu estou esperando. Não. Nós nos reunimos porque Deus, eu falei antes, Ele tem um propósito. Quando convoca o seu povo para uma assembleia, Ele não sugere, Ele manda no verbo imperativo. Reúna, ajunte o povo. Para quê? Para ouvir as palavras de Deus. E nós estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós aprendemos a temê-lo. Nós aprendemos, como fala nos versos anteriores de Deuteronômio 4, a cumprir a sua palavra. Nós aprendemos os seus decretos, nós aprendemos as suas leis. Inclusive esse texto fala de quando Deus chamou o povo, quando Ele ia falar os 10 mandamentos para Moisés. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós aprendemos a obedecê-lo. Nós aprendemos a não nos perder no meio da idolatria e aprendemos a permanecermos fiéis ao Senhor. E também é muito importante repassar isso aos nossos filhos, ensinarem que a igreja, o único motivo que nós temos para nos reunir é porque o Senhor nos convocou para ouvirmos a sua voz. E nessa noite nós vamos ouvir a voz de Deus através da oração, nós vamos ouvir a voz de Deus através do louvor, através da palavra, porque o Senhor quer falar algo para nós. Amém? Vamos ficar de pé e nós vamos orar nesse tempo pela presença do Senhor. Tem alguns motivos também que eu quero estar orando. O nosso irmão Oscar, ele foi recuperado
ainda está no processo final do Covid. Nós vamos agradecer ao Senhor, clamar pela Rebeca, também a filha da Rolene e do Rodinei, que está passando por um tempo de enfermidade, um problema no intestino. Então, feche os teus olhos, vamos concordar em oração. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque entendemos o Teu chamado e nós queremos nessa noite, Senhor, ouvir a voz Tua. Nós queremos saber o que Tu tens para nós nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Pai, mais de Ti. Nós queremos aprender o que o Senhor tem para nós. Nós queremos aprender a direção que o Senhor tem para nós, para esses dias tão difíceis que nós temos vivido, Senhor. Nós não queremos ser como aqueles meninos que são levados por todo o vento de doutrina, mas nós queremos ouvir o que a Tua palavra diz, o que Tua voz nos manda para sermos firmados na rocha. Nós também Te somos gratos, Deus, pela recuperação do Oscar. Obrigada, Senhor, por ter posto a Tua mão sobre ele e tê-lo livrado desse vírus, Deus. Muito obrigada pela Sabrina, por tê-la sustentado também nesse tempo, onde tantos pensamentos ruins chegam na mente da gente, Senhor. Clamamos também pela vida da Rebeca, Senhor. Estende a Tua mão sobre essa menina, Pai. Põe a Tua mão trazendo cura, trazendo restauração no seu intestino, que todo edema, Senhor, toda enfermidade saia e que com tudo isso Teu nome seja glorificado. Traz cura para ela, traz alívio para o coração dos seus pais, dos seus irmãos, Senhor, que eles possam confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E também clamamos, Deus, por todos aqueles que estão nesse momento no leito do hospital, entubado, Senhor, à beira da morte. Tem misericórdia, Senhor. Estende Tua mão sobre esse hospital, sobre essas vidas no Brasil e no mundo, trazendo o Teu sopro de vida, curando eles do Covid, Senhor. E não só o Covid, mas também aqueles que têm sido acometidos por algum tipo de enfermidade, Pai. Opera cura nesses lugares e principalmente leva a Tua salvação, que eles venham Te conhecer o Deus que cura, Senhor. Que eles possam conhecer e ser alcançados por Tua salvação. Abençoamos a equipe médica, Senhor. Abençoamos, Senhor, os ministérios deste país, os governantes, para que venham governar com justiça, Senhor. Venham se compadecer do povo, venham tomar as decisões melhores para o povo e não pensando, Senhor, com o coração corrupto, com o coração pensando apenas nos seus bolsos, nos seus próprios interesses, mas que eles se compadeçam do Teu povo. Em nome de Jesus, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, porque nós queremos, nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Não há amor igual, Jesus, Tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Feche os teus olhos e diga: não há amor igual, Jesus, Tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. Por isso estamos aqui, és o sacrifício perfeito. Nada se compara ao Teu amor, deixou Sua glória, habitou entre nós, em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por Seu sangue nós somos lavados. Te agradecemos por isso, Deus. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti. Por Suas pisaduras nós somos sarados.
Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória habitou entre nós. Em tudo foi tentado. Levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados. E por seu sangue nós somos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós somos sarados totalmente. Declare que não há amor maior, não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Nós exaltamos aquele que é o sacrifício perfeito, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus Cristo que está aqui neste lugar. Eu tenho certeza que Ele está aqui, porque Ele é real. É o que nós cantamos. Eu acho que a gente pode aplaudir mais esse Deus que é real. Ele é o único Deus. Você pode dar um brado de alegria aí no seu lugar, dando um glória a Deus. Glórias a Ele, né? O que temerei se Ele é a água que sacia minha sede? O que temerei se Ele é o pão que me sustenta? O que temerei se Ele é a paz que refrigera minha alma? O que temerei se em meio ao caos me leva a caminhar em verdes campos? Em verdes campos. Igreja do Senhor declara que Ele é real, invisível, mas real. Ele é real, invisível, mas real. E todo olho verá, toda
língua confessará. Ele é o grande eu sou, grande eu sou. O que temerei se Ele é a água que sacia minha sede? O que temerei se Ele é o pão que me sustenta? O que temerei se Ele é a paz que refrigera minha alma? O que temerei se em meio ao caos me leva a caminhar em verdes campos? Em verdes campos, Ele é real, invisível, mas real. Ele é real, invisível, mas real. E todo olho verá, toda língua confessará. Ele é o grande eu sou, grande eu sou. Ele é real, invisível, mas real. Ele é real, invisível, mas real. O seu reino de justiça quero buscar até te encontrar, pois Ele vem ao soar da trombeta. Ele vem, pois Ele vem ao soar da trombeta. Ele vem, pois Ele vem ao soar da trombeta. Ele vem. Ele é real, invisível, mas real. Ele é real, invisível, mas real. Todo olho verá, toda língua confessará. Ele é o grande eu sou, grande eu sou. Ele é o grande eu sou, grande eu sou. Ele é o grande eu sou, grande eu sou. Ele é o grande eu sou, grande eu sou. E é o grande eu sou que nós clamamos, que isso que nós cantamos aqui vai em cada lar. Que essa paz que refrigera a alma em meio ao caos vai em cada pessoa que perdeu o seu ente querido, a cada um que esteja aflito no hospital. Assim como nós oramos no início, vá até a Rolene e aquieta a alma dela. Vá a cada família, pai, mãe, filho, e traz esse refrigério que só Jesus pode dar. Ele é a paz que excede a todo entendimento, a paz que refrigera a nossa alma em meio ao caos, em meio às dificuldades. Ele que nos leva a passos verdejantes, mesmo que tudo ao nosso redor esteja um caos, mesmo que tudo que nós olhamos, abrirmos nossos olhos, esteja um caos. Ao olharmos para Cristo, que é o autor da nossa fé, nós encontramos abrigo, conforto, consolo. Esse é o nosso Deus, o consolo, abrigo no momento da angústia em todo o tempo. Salmo 23 diz isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Deus, o grande eu sou, está conosco e nos guiará. Porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Fale isso para você mesmo. Declare como salmista: a vara e o cajado do meu Deus me consola. Certamente que a bondade e a misericórdia dele me guiará e me seguirá todos os dias da minha vida. E eu habitarei no Senhor, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam.
É nessa promessa que nós queremos fixar os nossos olhos essa noite. Você aí na sua casa, olhemos para Cristo, fixemos os nossos olhos em Cristo, aquele que nunca falha. O socorro, o consolo é Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Olhamos pra promessa, Jesus fiel. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. São incomparáveis, incomparáveis são tuas. As promessas de Deus não é para esse mundo.
As promessas do Senhor é para a vida eterna. Declare isso. Incomparáveis São tuas promessas. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis São tuas promessas. Feche os teus olhos nesse momento e lembre das promessas, lembre dos livramentos do Senhor. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Ju, incomparáveis são as promessas do Senhor para a tua vida. Hoje a Ju está aqui, a mãe dela partiu essa semana e ela está aqui cantando. Alegre te louvo por teus grandes. Você pode se alegrar junto com ela que está aqui, aclamando ao Senhor juntos, independente das tristezas. O coração dela com certeza está triste porque perdeu a mãe dela, mas ela está aqui porque a alegria do Senhor a fortaleceu para adorar ao Senhor. Vamos juntos cantar isso? Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei sempre, sempre, Senhor, independente das circunstâncias. Incomparáveis são tuas promessas. Alegre, Senhor, alegre te louvo, em todo tempo te louvarei, por teus grandes feitos. Alegre te louvo por teus. Fala isso pra Jesus mais uma vez. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Exaltamos o Rei da Glória que está aqui neste lugar. Nós aplaudimos a Jesus com toda a nossa força e damos brados de glórias a Jesus, pois todo ser que respira louve, 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 louve ao Senhor. Em todo tempo estará nos meus lábios o teu louvor, Jesus. Amém. Pode sentar. Som. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, você que está em casa. Espero que você esteja bem. Que bom a gente poder adorar o Senhor e saber das suas incontáveis promessas para nós. Quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. O tema dessa noite é o descanso de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre descanso, porque tem uma palavra que talvez você já disse, eu já disse, e eu acredito que você já tenha dito também. Eu não aguento mais. Cara, não aguento mais. Quando é que isso vai passar? Você já falou essa expressão? Ou já sentiu isso? Cara, não aguento mais. Meu Deus, acaba logo essa pandemia. Ninguém aguenta mais ficar usando máscara, ninguém aguenta mais ficar quieto, ninguém aguenta mais ficar só em casa, todo mundo com medo, e esse cansaço que tem vindo sobre nós, ele é um cansaço que é maior que físico, é um cansaço emocional, é um cansaço que mexe com as nossas emoções, porque você não aguenta mais ouvir coisa ruim, ouvir notícias ruins. E o que o autor quer falar aqui, porque ele está falando de um contexto de um monte de coisa ruim, um monte de coisa ruim está acontecendo aqui, e ele escreve essa carta para pessoas que estão ouvindo coisas ruins, que estão vendo coisas ruins, e que estão experimentando coisas ruins. Então eu acredito que essa parte da carta é muito contextualizada para o momento que nós estamos vivendo. Então olha só o que diz Hebreus, capítulo 4, do verso 1 ao 11, o autor vai dizer assim: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, presta atenção porque aqui vai ter a palavra entraremos, e depois vai ter a palavra entramos, olha que interessante, assim,
uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pensem que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos, olha, antes era entraremos, agora entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, mas nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não falaria de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Vamos orar? Deus amado, obrigado por esse tempo de adoração, obrigado porque estamos reunidos como assembleia, como igreja do Senhor, obrigado porque nesse lugar o Senhor determina a bênção, e eu intercedo, meu Pai, para que o Senhor abra o entendimento de cada pessoa que está aqui presencialmente, aqueles que estão nas suas casas. Eu intercedo para que a Tua luz venha brilhar, eu intercedo para que a fé venha brotar, e eu intercedo para que todos possam entrar no descanso do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, o descanso de Deus, essa palavra é gostosa. Sábado, normalmente domingo é um dia que a gente descansa, mas vamos recapitular essa palavra para a gente entender para quem que o autor estava escrevendo. Ele estava escrevendo para um público que tinha se convertido, era um povo judeu, que tinha se convertido ao cristianismo, e que por causa da sua conversão, eles estavam pensando em desistir. Por que eles estavam pensando em desistir? Porque eles tinham uma perseguição, que eles eram perseguidos pelos judeus, ou o judaísmo, a religião judaica, e eles eram perseguidos pelos romanos, e por causa dessa perseguição, eles eram mortos, eles perdiam os seus bens, ou muitas vezes se tornavam escravos. Então, debaixo dessa perseguição, qual que era o pensamento deles? Vamos vazar, vamos voltar porque era antes, vamos ficar quietinho, vamos ficar na nossa, porque assim ninguém incomoda nós. E o que o autor está escrevendo a carta, ele está escrevendo primeiro, para mostrar que Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que os anjos, e aqui você vai ver que Jesus é maior que Josué. Então ele está dizendo que Jesus é maior do que qualquer homem do Velho Testamento, e também ele está dizendo que o fato deles voltarem ao judaísmo, vai fazer com que eles percam a promessa de que Deus tinha dado a eles. E qual é o contexto da promessa que nós estamos falando aqui essa noite? O contexto da promessa que nós estamos falando aqui é uma promessa de descanso. Ele está dizendo aqui que existe um descanso que é prometido para os filhos de Deus. Existe uma verdade, e eu queria aqui abordar com vocês, nesse tempo aqui, 4 verdades que o autor quer explicar aqui. E é muito importante a gente entender
que o autor está falando de um contexto de incredulidade, porque ele termina a argumentação dele, lá no capítulo 3, verso 19, ele vai dizer assim, ó: vemos, portanto, que o povo de Israel, né, que ele está fazendo um paralelo de Israel com a igreja, não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. E aí ele começa assim, ou seja, faz um paralelo do povo de Israel que não entrou na terra prometida porque era incrédulo. Assim, agora ele tem 4 verdades que eu quero abordar aqui essa noite. A primeira verdade é que o descanso é uma promessa de Deus. Nós não cantamos aqui? Incomparáveis são tuas promessas. Que promessa é essa? Quais as promessas que ele tem? Uma promessa que Deus tem ao seu povo é o descanso. Nós vamos entender que descanso é esse. Mas uma promessa que Deus prometeu, está lá no verso 1, ele diz assim, ó: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pensem que falhou. Por que ele está dizendo isso? Porque normalmente quando acontece uma desgraça na nossa vida, a nossa tendência é duvidar. O que eles estavam falando aqui é que quando veio o problema, quando veio a perseguição, quando veio a dificuldade, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar em dúvida a palavra de Deus. E quando nós colocamos em dúvida a palavra, nós perdemos a possibilidade de entrar no descanso de Deus. O que ele está dizendo é que você não pode duvidar da promessa. Por que o povo não entrou na terra prometida? Porque duvidou. E por que duvidou? Porque estava no deserto. E o deserto é lugar de quê? O deserto é lugar de confiança. Porque no deserto você não vê nada. Nós estamos passando um deserto como mundo. Quem é que pode dizer o que vai acontecer em abril? Será que vai ter culto com todo mundo em abril? Será que você que está em casa vai conseguir estar conosco aqui? Será que em abril vai ser liberado? Não sei. E julho, será que vai ser? Agosto? Não, vai ter vacinação, mas a vacinação vai funcionar? A gente não sabe. Nós estamos vivendo tempos de deserto. E tempos de deserto é tempo de confiança. O tempo do deserto não é o tempo de questionamento, mas é o tempo de confiar. Porque no tempo de deserto, o sustento vem do próprio Deus. Eu fiquei tão feliz essa semana, a Graça estava comentando de uma pessoa da nossa comunidade, que estava passando por uma dificuldade financeira, e um irmão da nossa comunidade, olha que legal, ele fez aniversário, e de presente de aniversário, ele disse assim, olha, eu gostaria que vocês, ao invés de me darem presente, que vocês possam me abençoar financeiramente, porque esse dinheiro eu vou dar para uma família que está em necessidade. E aí então, ele ganhou R$1.900 de oferta, R$1.900 de presente, e ele deu esse recurso para a família que estava necessitada. Gente, eu vibrei com isso, sabe por quê? Porque isso é promessa de Deus, é Deus cuidando, é Deus guardando, mas para a família que está passando pela necessidade, não é fácil dizer assim, ó, confia, porque é difícil você falar confia quando você não vê, é fácil dizer assim, ó, confia, mas você não está vendo, é fácil dizer, ó, confia, mas você não sabe se vai ter no mês que vem, confia, mas você não sabe como é que vai ser o mês que vem. Então, o que o autor está dizendo aqui, não pensem que a promessa falhou, não pensem que por causa das adversidades que vieram sobre a vida de vocês, Deus se esqueceu de vocês, Deus não vai cumprir a promessa na vida de vocês, não pensem que Ele falhou, pelo contrário, continue crendo. O mais difícil é você crer sem ver. É muito fácil, que nem agora, né? Estou falando que dia 30 de março vai ter um anjo da morte vai passar. Até minha sogra sabe disso, desculpa, nada contra a minha sogra, mas qualquer pessoa. Está morrendo um monte de gente. Não precisa ser profeta para ser isso. Porque Deus falou que vai passar, vai matar um monte de gente, não sei o quê. É só você olhar, está morrendo. Não precisa ter fé para isso. Agora é difícil quando diz assim, olha, Deus está dizendo que vai fazer tal coisa, e você não vê, você não tem perspectiva, você não consegue vislumbrar, e nem você consegue crer, porque o que ele está dizendo aqui, ele não está dizendo que nós temos que sentir,
O que ele está falando é que confia, porque se Deus falou, Deus vai cumprir. Porque a promessa de Deus não está ligada àquilo que nós sentimos, mas a promessa de Deus está ligada ao caráter dele. Porque se Deus falou, ele vai cumprir. Então o descanso é uma promessa. Quando Deus diz, quando nós cantamos aqui, incomparáveis são tuas promessas. Que promessa é essa? Descanso. Você fica feliz com isso? Isso te anima? Uau, existe um descanso para nós, gente. E quem prometeu, graças a Deus, não sou eu, mas é Jesus. Deus prometeu esse descanso. Qual que é o segundo? A segunda verdade que o autor fala aqui é que o descanso só pode ser possuído ou só pode ser usufruído por aqueles que perseveram na fé. Olha o que o autor diz: porque essas boas novas são boas notícias, evangelho é boas notícias, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, aquele povo de Israel, o povo que estava no deserto. Mas a mensagem de nada lhes valeu. Por quê? Porque eles não receberam com fé, e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora as suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Qual é o paralelo que ele faz aqui? Ele faz um paralelo entre nós e o povo de Israel, que estava no deserto. O que ele está fazendo isso? Que aquele povo lá de Israel, eles viram várias maravilhas. Eles viram coisas maravilhosas. Eles viram, imagina um povo que à noite tinha uma coluna de fogo. Você pensa, um povo que está no deserto, imagina você, no deserto, à noite uma coluna de fogo para você não passar frio. E durante o dia, uma baita de uma nuvem, para você não passar calor. Você imagina eles que estavam 400 anos, mas aquela geração que estava presa no Egito, e de repente vê 10 pragas. E não só 10 pragas, mas eles atravessam o Mar Vermelho em pé seco. Você consegue ver quantas coisas sobrenaturais aquele povo viu? Mas mesmo assim, eles não creram na promessa. Eles viram, mas não creram. O que o autor está dizendo é que só usufrui da promessa quem crê. E crer não está ligado em acreditar. Porque você acreditar que Deus faz milagre é muito diferente de confiar que Deus cuida de você. Porque muitas pessoas creem que Deus faz milagre, mas não confiam que Deus cuida de você. Porque existe uma diferença. Porque a Bíblia diz que até o diabo acredita. Então até o diabo é crente. E o diabo não vai para o céu. O diabo vai para o inferno. O inferno já está preparado para ele. Porque acreditar é diferente de confiar. Então a pergunta não é você acredita em Deus. A pergunta é, você confia em Deus? E qual é a ideia de confiança? É a ideia de entregar. O que o salmista diz em Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, é nesse nível de confiança, de fé, que o autor está dizendo, que só usufrui do descanso, que só experimenta o descanso aqueles que creem, e crer está ligado em confiança. Como é difícil crer, ou como é difícil confiar, quando as coisas estão indo de mal a pior. Como é fácil nós cremos quando as coisas estão boas. Eu sou mais que vencedor, ganhei uma promoção no emprego, sou mais que vencedor, aleluia, e todo mundo amém, amém. Agora, Senhor, não tem carne na minha casa, Senhor, minha geladeira está vazia, mas eu confio na Tua palavra, de que o justo não mendigará o pão, e eu não sou justo porque eu faço tudo certo, mas eu sou justo porque o sangue do Cordeiro me justifica, e eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, eu sei que o Senhor vai cuidar da minha família, eu sei que o Senhor vai cuidar das minhas emoções, é nesse nível que Ele está dizendo, é quando você está dizendo assim, Senhor,
eu estou angustiado por morar sozinho, eu estou angustiado por viver sozinho, Senhor, eu gostaria tanto de ter alguém do meu lado, Senhor, eu estou angustiado, eu estou triste, mas eu confio que o Senhor cuida de mim, eu confio que o Senhor cuida das minhas emoções, eu confio que o Senhor guarda a minha vida. Esse é o nível de confiança, e são essas pessoas que experimentam o descanso. É nesse nível que ele está falando, é de você confiar, mesmo você não vendo, mesmo você não vislumbrando, você confia, Senhor, eu confio, eu não estou entendendo, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu confio. É o que o autor vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tudo dê errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei ao Deus da minha salvação. Isso é experimentar o descanso. São essas pessoas que creem na promessa, que creem no Deus que fez a promessa, que confiam no Senhor, são essas pessoas que experimentam o descanso. Mas a pergunta que você está me fazendo, e você está dizendo assim: Walter, que palavra maravilhosa, mas o que é o descanso? Porque você fala de descanso, 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 mas o que é descanso? Porque quando vem descanso, eu me vejo numa rede, aleluia, de frente para o mar, em Porto de Galinhas, sem máscara, olhando aquele mar, que é a coisa mais linda do mundo, e cantando: todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. É esse descanso que está falando? Olha, eu espero que você experimente esse descanso, que não é errado não, tá? Mas não é esse descanso que a Bíblia está dizendo. Olha o que o autor diz: o descanso, a terceira verdade, é a bênção final e a maior bênção concedida. Olha o que diz o texto: sabemos que estão prontas, o descanso, por causa da passagem que menciona o sétimo dia. Você vai ver que tremendo esse texto aqui. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem neles. Mas os primeiros, está falando do povo de Israel, que ouviram essas boas novas, não entraram por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos os que entraram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Então escuta, aqui o autor vai falar de 3 tipos de descanso. Ele vai falar do descanso da criação, ele vai falar do descanso de Canaã, e ele vai falar do descanso eterno. A Bíblia, ela tem muitas coisas que já é, e tem muitas coisas que ainda não. Como, por exemplo, o descanso já é para experimentar aqui, mas de forma plena, ainda não. A vida eterna já começa aqui, mas nós experimentaremos de maneira plena só na eternidade. Então, de maneira plena, ainda não. Então, tem coisas que nós já experimentamos, ou seja, já é agora, porém, nós temos coisas que ainda não. Você entendeu? Essa é a tensão que acontece, coisas que já é, mas coisas que ainda não. Então o autor começa falando sobre o exemplo do descanso da criação. Olha só o que acontece, presta atenção que esse texto aqui é tremendo demais. Deus criou os céus e a terra, pela palavra do seu poder, e também criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e descansou no 7º dia. Porém, esse descansar de Deus não é um descansar de alguém que está cansado do seu trabalho. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não se cansa.
Está lá em Isaías, capítulo 40, verso 28. Diz assim: você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua riqueza, da sua sabedoria. Jesus falou lá em João capítulo 5, verso 17, que Jesus e o Pai trabalham direto. Olha o que ele diz. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha, e eu também. Então o texto aqui, quando está falando de descanso da criação, não está falando que Deus descansou no sentido de ficar numa rede, e no sentido de que, o que eu quero é descansar. Não é esse sentido de descanso. Agora, olha que interessante, você sabia que do primeiro ao sexto dia da criação, houve manhã e tarde? Quando você vê Deus, quando criou o primeiro dia, e foi manhã e tarde. Quando Deus criou o segundo dia, e foi manhã e tarde. E assim foi até o sexto dia. Quando chegou o sétimo dia, o que o autor falou? Está lá em Gênesis, capítulo 2, do verso 1 ao 3, olha o que disse: desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua criação, e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia, e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua criação. Isso significa que o sétimo dia é um símbolo do descanso prometido por Deus ao povo, mas perceba que o sétimo dia não tem manhã e nem tarde. O sétimo dia não tem tempo, porque o descanso é eterno. Começa agora e nunca mais termina. É um outro tipo de descanso que ele está falando aqui. Não é um descanso físico, embora o descanso físico seja importante, mas o que o autor está falando aqui não é um descanso de trabalho físico, mas é um descanso da alma, um descanso das emoções, um descanso da angústia. E ele está dizendo que, primeiro fala um paralelo com o descanso da criação, aonde o sétimo dia não tem tempo, ou seja, esse descanso ele é eterno. Porém, em segundo lugar, ele fala do descanso de Canaã, que quando Josué leva o povo, qual era a intenção de Deus levar o povo de Israel? Era fazer com que o povo descansasse da sua jornada pesada, de dia e noite no deserto, e também dos ataques dos inimigos. Então olha o que diz Deuteronômio capítulo 12, verso 10, diz assim, em breve, quando ele estava falando, quando Moisés fala para o povo: vocês atravessarão o rio Jordão, e se estabelecerão na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Quando ele lhes der descanso de todos os inimigos à sua volta, e vocês estiverem vivendo em segurança na terra. E essa promessa se cumpriu quando a tribo de Gade, a tribo de Ruben e meia tribo de Manassés ocupou a última parte da terra. E ali Josué diz, Josué 22:4, agora o Senhor seu Deus concedeu descanso aos seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, como sua propriedade, do outro lado do rio Jordão. Aqui Canaã é uma prefigura do céu. Quando nós iremos descansar, do quê? Das fadigas daqui. Quando nós iremos habitar no lugar aonde não tem mais doença, aonde não tem mais choro, aonde não tem mais angústia. E era esse ambiente, a Canaã prefigurava uma ideia de céu. Porém, Josué, que é a figura de Jesus, mas ao mesmo tempo é menor que Jesus, Josué levou o povo à terra de Canaã, mas Jesus vai levar o seu povo para o céu, porque o último descanso é o descanso do céu. E olha só o que diz: o descanso que Josué deu ao povo de Israel não era perfeito e nem pleno, ele era apenas uma antevisão
do descanso que nós teremos um dia, quando nós descansaremos do que, gente? Do pecado e do mal. Não haverá mais pecado e não haverá mais maldade. Você consegue imaginar um ambiente desse? Porque a gente está vivendo dias que a gente não aguenta mais tanta maldade, né? Tanta coisa ruim. E o descanso prometido é que um dia a igreja, o povo de Deus, vai estar num lugar onde nós estaremos usufruindo do descanso eterno do Senhor. Agora, olha que interessante, a palavra descanso, que aqui está falando, sabe qual é o nome dessa palavra? Sabatismo, que é a mesma palavra de sábado. Então, só sábado não é um dia. Sábado não é um dia. Sábado é um estilo de vida. Por quê? Porque o descanso que Deus promete para nós, que já começa agora, é o próprio descanso de Deus, é o deleite que nós usufruímos em sua presença. Que descanso é esse? É quando você tem paz, alegria no Espírito Santo. Lembra que Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo. Essa paz, que paz é essa? É uma paz que excede todo entendimento. Sabe aquela pessoa que você pergunta assim, como é que você está? Ele diz assim, cara, eu estou em paz. Mas como é que você consegue viver em paz num momento tão difícil? Como é que você consegue ter paz? É essa paz que faz parte da promessa do descanso de Deus. Agora eu quero ir para a última parte, porque eu acredito que a última parte é uma parte muito importante, porque muitas pessoas confundem. Olha o que diz, o descanso, a última verdade, é dado aos que se esforçam na obediência. O verso 11 diz assim, portanto, sabendo do descanso, sabendo desse sábado que não é um dia, mas é um estilo de vida, é você viver descansando em Deus todos os dias. O que ele está falando é, portanto, esforcemo-nos, se esforcem para entrar nesse descanso. Mas, se vocês desobedecem, como o exemplo citado, o exemplo de Israel, que desobedeceu, vocês vão cair. Deixa eu explicar para vocês aqui, que existe muita confusão quando a gente fala de esforço, porque se de um lado tem graça, do outro lado fala para se esforçar, e aí então muitas pessoas se confundem. Por quê? Porque primeiro, a salvação, ela não é recebida pelo esforço das nossas obras, não é pelo que nós fazemos, é por aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário, está lá em Efésios capítulo 2, verso 8, porém, aqueles que receberam a salvação pela fé, esses se esforçam para entrar no descanso de Deus. Então escute, a salvação, ela não tem mérito, então não é o nosso esforço, é o que Cristo fez em nós. Porém, quem recebeu a salvação, se esforça. E qual que é o problema que as pessoas confundem? Hipergraça, que é a ideia que eu não preciso fazer nada, que eu não preciso me esforçar para nada, que eu não preciso, porque Deus já fez tudo, e a ideia do legalismo, que eu tenho que fazer tudo, porque se eu não fizer tudo, porque eu não posso dar brecha. Você já ouviu aquela palavra, você não pode dar brecha? Você já ouviu isso? Me diz onde é que está na Bíblia isso? Porque se você der brecha, o diabo entra. Onde é que está isso? 1 João capítulo 5, verso 18, aquele que nasceu de Deus não peca, Deus o protege, e o diabo não o toca. 1 João capítulo 5, verso 18, o diabo não pode tocar. Não, mas você tem que cuidar para você não dar brecha. Então vamos lá, vamos ver se esse negócio de dar brecha faz sentido. Tá, nós estamos saindo do hotel aqui do culto, então na saída do hotel eu pego a direita, porque você só pode pegar a direita aqui na rua 7, e aí então eu vou pegar a esquerda ali na Caixa Econômica Federal, só que eu não dou a seta. E se eu não dou a seta para a esquerda, quer dizer que eu cometi uma pequena infração, ou seja, eu dei uma brecha, e o diabo já pode entrar. Mas eu também andando na rua 15, a rua 15 é 50 por hora, eu andei a 65. Isso quer dizer que também que eu já dei uma brecha, porque eu também pequei. Você já imaginou que se nós fôssemos olhar esse sentido de brecha, o diabo já estava tomado nós todinho?
Você já percebeu como essa ideia de brecha é a ideia que você faz a coisa acontecer? Isso não quer dizer que você vive do jeito que você quer, mas é a confusão que as pessoas fazem porque elas não conseguem ter equilíbrio com salvação. Elas não conseguem entender o que Jesus fez na cruz do Calvário e que por causa do que Jesus fez, a nossa parte que nós podemos fazer. Porque antes a gente nem conseguia fazer. Por quê? Porque nós não tínhamos o Espírito Santo. Porque nós não temos capacidade para perseverar sem o Espírito Santo. Porque é Ele que nos ajuda a perseverar. E só persevera quem tem o Espírito. Aí você diz assim, ou eu respondo para você. Por que as pessoas têm dificuldade quando entra a palavra esforço? Por que quando a gente fala esforce para entrar no descanso de Deus, porque quando vem a palavra esforço, nós já, esforçar, não, não, eu não gosto de. Por que nós temos isso? Eu vou mostrar para você. Você sabe por que nós temos isso? Você que está em casa, sabe por que a gente vive assim? Porque a igreja, nos últimos 20, 30 anos, especialmente na virada do milênio, quando a igreja, no final da década de 90 para a década de 2000, a igreja deixou de ser uma igreja e ela se tornou uma empresa. Eu vou te mostrar como é que funciona isso. O evangelho deixou de ser pregado como uma boa nova e começou a ser pregado ou ser anunciado como um produto. E o que acontece? Quando você anuncia o evangelho como um produto, qual é o objetivo? A igreja, ela mudou radicalmente. Vou fazer um paralelo com a empresa. Quando você vai num restaurante, tudo que tem no restaurante é focado no cliente. Então você vai chegar lá, você vai ver a decoração, ela é focada para atender bem o cliente. Você vai ver, tem lojas, especialmente lojas de mulheres, você já viu que cheiro gostoso que tem naquela loja? Para que é aquele cheiro? Para atrair. Ou seja, tudo é pensado no cliente. Então, eu faço tudo pensando no cliente. Então, o restaurante, o menu, os garçons, tudo por quê? Porque o mais importante é o cliente. O que a igreja moderna fez? Ela focou tudo no visitante. Tudo tem que ser focado no visitante. Então a música tem que ser para o visitante, a palavra é para o visitante, a decoração é para o visitante, tudo é feito para o visitante. E tudo o motivo é levar o visitante a fazer a famosa oração. Porque se ele faz a famosa oração, o que acontece? Eu fidelizo essa pessoa. E tudo que se leva numa empresa qualquer é fidelizar essa pessoa. E o que a igreja moderna fez? Ela experimentou um crescimento muito rigoroso, ou muito vigoroso, crescimento grande, mas uma falta de substância. Então olha qual que é o problema de você ter isso. Porque quando você explica o evangelho de uma maneira que sempre Jesus te ama, como que se a ideia é que Jesus estivesse de joelho, pedindo pelo amor de Deus para você aceitar Ele. É como que se Jesus fizesse assim, olha, por favor, me aceita. Por favor, eu quero tanto entrar no teu coraçãozinho. Por favor, eu quero tanto estar com você. Me dá uma chance. Eu prometo que eu não vou te decepcionar. A gente transformou o evangelho das boas novas, o evangelho que transforma, o evangelho que muda, o evangelho que faz nova criatura, nós transformamos numa mercadoria, que nós tiramos do mercado e o evangelho funciona assim. Você quer alguma coisa para melhorar teu casamento? Eu tenho aqui, essa prateleira. Você quer alguma coisa para melhorar a sua vida? Eu tenho aqui, pega dessa prateleira. Você quer alguma coisa? E então nós tiramos das prateleiras os microevangelhos que nós botamos para as pessoas, e quando você entra na parte do se esforçar, o cara vai dizer, ei, peraí, tu não falou nada disso aí. Esse negócio de se esforçar aí não é bem assim não. Porque se Jesus já fez tudo, como é que eu tenho que me esforçar? Se Jesus já pagou o preço, como é? Ele me entende. E sabe qual é o nosso problema? É que a gente não olha como é que Jesus anunciou o próprio evangelho. Você sabia que Jesus sempre fez questão de botar um entre aspas nas pessoas que queriam seguir Ele?
Você sabia que Jesus sempre fez questão de botar uma pedrinha para dizer, ei, presta atenção, você tem certeza que é isso mesmo? Olha só, peguei alguns textos aqui de Jesus. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 diz assim, ó: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que entram por ela. Jesus começa dizendo, olha, o negócio é o seguinte, para entrar aqui o negócio é apertado, para entrar aqui não é o oba-oba, nem a casa da mãe Joana não, nada contra a Joana, tá? É só uma expressão, pode ser casa da mãe qualquer outra, a ideia é que faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, porque afinal de contas Deus entende meu coração, não funciona assim. Deus falou, tem um caminho bem apertadinho para você entrar, e se você não entrar por esse caminho, mano, não tem chance para você não. Qual a segunda? Olha só, então um dos mestres da lei lhe disse, mestre, eu seguirei aonde você for. Qual que seria a nossa resposta? Beleza, cara, chega na imersão, cola com a gente, meu, vai ser muito massa. Olha a resposta de Jesus: as raposas têm tocas aonde morar, e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Meu Deus, Jesus. Aí o outro veio, outro discípulo disse, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Nossa, Jesus, meu, que tremendo. Nossa, gente, olha só, aprendam com esse aqui, ó. Ele quer me seguir, mas o pai dele morreu, ele vai lá enterrar o pai dele, mas olha só, que homem precioso, olha que homem tremendo, olha a resposta de Jesus, deixe primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu, siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus é insensível, né? Meu Deus. Olha outra, Lucas capítulo 14, verso 18, Jesus falando, quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo, e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Quem de vocês começa uma casa, e primeiro dá uma olhada no custo, para ver se você tem grana para fazer sua casa? Ele diz assim, pois se completar apenas os alicerces, e ficar sem dinheiro, todos rirão dele dizendo, esse aí começou a construir, mas nem conseguiu terminar. Ou, que rei vai à guerra, sem antes avaliar se o seu exército de 10.000, poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação, para negociar um acordo de paz, entre o inimigo que está longe. Da mesma forma que deve considerar, se você vai ter grana para construir a casa ou não, Jesus está dizendo, ninguém pode ser meu discípulo, sem abrir mão de tudo o que possui. Você percebe qual é o nível do Evangelho? Você percebe o convite do Evangelho? Mas tem um outro também, o último, Mateus 19, 21 a 26, o jovem rico, o jovem que fazia tudo certinho, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, tu sabe, os 10 mandamentos, e ele disse, eu cumpro todos. O que nós íamos falar? Meu Deus, vem cá que a partir de amanhã você já vai pregar para nós, porque um cara igual a você não existe. Vem cá que você vai, Grazi, vamos botar aí no louvor, nem que ele sabe cantar, não sabe, mas é santo demais, tem que estar aqui na frente, porque aqui na frente a glória vai ser atraída. Olha só que cara tremendo. Jesus responde para ele, ó, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, ou se você quer ir para o céu, vá, venda todos os seus bens, e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, presta atenção, existe uma parte da história, que Jesus sempre dizia, ei, tu quer me seguir? Mas o preço é esse aqui, o preço é dessa maneira. Só que quando a pessoa não respondia,
ao apelo de Jesus e a pessoa ia embora, como é que a igreja moderna faz hoje quando uma pessoa quer sair da igreja? Eu não sei se é mais difícil você cancelar um plano telefônico ou sair da igreja. Porque quando você vai cancelar um plano telefônico, o que você tem que fazer? Você liga para o 0800 que passa para um, que passa para outro, que passa para outro, que passa para outro, que passa para outro, e chega no final, o que o cara diz? Eu te dou mais 6 meses. Tu pode ganhar aqui, mais 6 meses de graça. Pode pegar aqui 6 meses, eu faço isso, eu faço aquilo, o cara faz de tudo, por quê? Porque ele não pode perder o cliente. Tem um monte de igreja que faz assim. Você quer sair? Por que você quer sair? Não, olha, fui eu que errei, eu te peço perdão. Não, por favor, fica. Olha, eu tenho um ministério que eu pensei em você. Mas você tem que falar com fulano, que falar com o Beltrano, e cuida com a maldição, porque senão a maldição vai te pegar. É uma empresa. O mais importante é manter o cliente. Olha Jesus. O que Jesus falou aqui para o cara? Vai e vende tudo que tem. Pensa num cara top. Num membro de igreja top. O cara vazou. O que Jesus falou? Olha só. Então Jesus disse aos seus discípulos: eu lhes digo a verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Eu digo também. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Senhor, então quem pode ser salvo? Quem é que pode se salvar? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível. O que é impossível? A salvação para suas próprias obras, pelas suas próprias forças, mas para Deus tudo é possível. O que Jesus estava deixando claro? Que o evangelho não é para qualquer um, no sentido do oba-oba. Existe sim um preço, existe sim uma renúncia, e quando você não aceita, o que Jesus fazia? Pode ir em paz, pode ir embora, não tem problema nenhum. Último exemplo, João capítulo 6, verso 60, depois Jesus dá um discurso duro. Jesus disse assim: muitos dos seus discípulos disseram, a sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Qual que foi a proposta de Jesus? Gente, eu me equivoquei. Olha só, eu acho que eu falei muito duro com vocês, eu acho que eu fui muito firme, então eu queria mudar. Na realidade, voltem por favor. Foi isso que Jesus fez? Não, olha o texto. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Vocês também querem vazar? Você percebe que a igreja moderna faz diferente do que a igreja bíblica, do que Jesus mandou fazer? Você sabe quanto tempo demorava para uma pessoa se tornar membro da igreja primitiva? Essa semana eu aprendi num congresso teológico que eu participei. Para uma pessoa se tornar membro, ela demorava de 1 ano a 3 anos. 3 anos para ser membro de uma igreja. Sabe por quê? Porque o evangelho, gente, a igreja, o corpo de Cristo, a Assembleia de Deus, ela é para aqueles que estão dispostos a renunciar à sua própria vida. Isso não quer dizer que no culto público não possa vir qualquer tipo de pessoa. O que nós estamos falando aqui, para ser igreja, para ser corpo de Cristo, para fazer parte do corpo de Cristo, tem que haver renúncia. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Por isso que quando o autor diz assim, se esforcem para entrar no descanso, aquele povo que ouviu isso, sabia o que ele estava falando. O que é se esforçar para entrar no descanso? É se esforçar para estar com Deus. Como que é se esforçar para estar com Deus? É ler a Bíblia e orar, gente. Você vai conversar hoje com um monte de crente, ai não, eu não gosto de ler a Bíblia. Mas o texto não está dizendo se você gosta ou se você não gosta. O texto está dizendo, se esforcem para entrar no descanso. Quando que você entra no descanso? Quando você está com Deus. O descanso está pronto para quem? Para quem se esforça. Para quê? Para entrar. Como é que entra? Ora, lê a Bíblia. É isso que ele está dizendo. De
que nós vemos hoje? Uma geração que não quer se esforçar. Por que não quer se esforçar? Porque o evangelho que foi pregado para eles não é o evangelho da Bíblia, mas é o evangelho da prateleira da empresa. Ah, você quer só isso? Eu tenho isso para você, pega aqui. Ah, você quer isso? Eu tenho isso aqui para você, pega aqui. Ah, você quer isso aqui também? Está aqui, eu quero para você. E o que o texto está dizendo? Se esforcem. O que é se esforçar, gente? É fazer aquilo que você não gosta. Porque fazer aquilo que você gosta não precisa de esforço, você faz ao natural. Eu amo comer churrasco, não preciso me esforçar para comer churrasco. Isso sai ao natural, uma beleza. Meu Deus, churrasco, aleluia, glória a Deus. Todo dia eu comeria churrasco. Mas eu tenho que me esforçar para comer salada, porque eu não gosto de comer salada. Detesto salada. Mas eu preciso comer. Por quê? Porque a salada é bom para mim. Então eu vou lá e como salada. E a Cláudia faz um negócio lá, eu detesto rúcula. E ela ama rúcula. E às vezes ela bota umas rúcula no meio lá para me enganar, eu fico louco da vida. Quando eu estava com Covid, ela dava de manhã cedo um chá de limão com gengibre, puro. Você imagina você enfiar aquilo, e no início estava beleza, porque eu não tinha nem paladar e nem olfato, então não sentia nada, vai embora. Quando o negócio começou a voltar, que eu senti o tamanho da desgraça, meu Deus, e era de manhã aquilo, e antes de dormir era o própolis, né? Meu Deus, que coisa ruim. Mas eu não estava lá, eu não quero tomar própolis porque eu não gosto. Ninguém perguntou, você quer própolis se você gosta? Você vai tomar própolis porque própolis é bom para você, por causa disso, acabou. Então o que o autor está dizendo, se esforcem para entrar no descanso, se esforça para ler a Bíblia, se esforça para orar, se esforça para buscar Deus, porque não é se você quer, é que você precisa. Não tem nada a ver com querer, tem a ver com precisar. Você sabe por que nós nos reunimos como igreja? Não é porque nós queremos, é porque nós necessitamos. A igreja, a reunião da igreja, não é nós que queremos, foi Deus quem nos convocou. Foi Ele que disse, reúnam o meu povo. Chamem o meu povo. A reunião da igreja é a reunião daqueles que precisam. Eu estou aqui porque eu preciso. É muito mais do que eu quero, é muito mais do que eu gosto. É óbvio que eu aprendi a amar, mas eu estou aqui porque eu preciso. O Evangelho, a graça de Deus, é a única coisa que nós precisamos. E entrar no descanso de Deus está ligado a você fazer o que você não gosta, mas aquilo que você precisa. Por isso eu quero te estimular. Se você ainda não lê a Bíblia, leia. Se você não tem um tempo de oração, ora. Porque nós precisamos disso. Não é porque nós queremos, é porque nós precisamos. E sabe quando é que nós vamos parar disso? Quando nós formos para o descanso pleno. Por isso que o autor diz, se esforcem. Se você está do evangelho do oba-oba, a palavra se esforçar para você vai ser um pau da goiaba. Por isso que o maior desafio hoje, eu estava escutando os teólogos falando, o maior desafio hoje é pregar o evangelho para os evangélicos, porque a maioria dos evangélicos não são convertidos. Não conhece o evangelho. Não conhece o se esforçar. Eles conhecem só o eu tenho vontade. Nem Jesus viveu pela vontade. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, eu não quero ir para a cruz, eu não quero morrer. Mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Isso se chama evangelho. Isso é o descanso, você que está em casa, que Deus quer que nós experimentamos. Você quer experimentar o descanso de Deus? Primeiro, creia na promessa. Segundo, persevera. Terceiro, creia que o descanso é a bênção final. E quarto, se esforce. Se esforce para entrar no descanso. Faça a sua parte. Não importa se você tem vontade. Faça a tua parte. Mas não faça, escute, tome muito cuidado. Porque isso pode acontecer com uma pessoa quando ela começa
a alimentar os outros. Sabe aquela pessoa que ela só, pode vir aqui, já estamos indo para o final, sabe aquela pessoa que ela só busca a Deus porque ela quer ensinar aos outros? Isso é um perigo. Eu preciso ler a palavra, eu preciso buscar primeiro para mim. Primeiro para mim. Eu preciso ler as Escrituras, eu preciso buscar a Deus primeiro para mim e depois para os outros. Porque o princípio é assim. Quando acontece um problema no avião, o que a aeromoça fala? Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Puxe uma das suas máscaras e coloque primeiro em você, para depois colocar no outro. O princípio da palavra é assim. Paulo, quando falou para os presbíteros de Éfeso, cuidem primeiro de vocês e depois do rebanho que Deus confiou. Primeiro eu preciso cuidar de mim, gente, cuidar das minhas emoções, cuidar do meu coração e depois cuidar de vocês, porque se eu não cuidar primeiro de mim, o mandamento é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não vai conseguir amar o próximo. Você entendeu? Tudo começa em você, tudo está com você, porque se você não entra no descanso, você não vai conseguir estimular outros a irem. Se você não se ama, você não vai conseguir amar o próximo. Se você não se esforça para buscar Deus, você não vai conseguir ensinar os outros a buscarem. O Charles está aqui. O Charles é professor de educação física, professor de musculação. Ele está lá fazendo uma dieta bem animal para poder mostrar o corpo dele legal. Por quê? Porque o corpo dele é o principal marketing dele. O pessoal olha para o professor e diz: tá, se eu malhar eu vou ser como? Ah, vou ser assim. Poxa, que legal. Você já imaginou se eu fosse professor de educação física? Se eu fosse professor de musculação? Você quer dizer assim: ó, pô, eu vou malhar, eu vou ficar que nem você? Não rola. Você entendeu? Tudo começa conosco. Primeiro em nós, depois nos outros. Fique de pé. Vamos adorar o Senhor com essa canção. E depois nós vamos orar a Jesus. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poemas estádios, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Senhor, nós cremos na tua promessa. Nós cremos e confiamos que o Senhor prometeu que nós teríamos um descanso, e que esse descanso já começa hoje. O autor disse: se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração, porque o descanso está disponível para hoje. Hoje é o dia de experimentarmos o descanso de Deus, a paz que excede o entendimento, a alegria que brota pelo Espírito Santo, uma alegria e uma paz que não está, Deus, condicionada àquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos, e essa é a promessa. Meu Deus, eu intercedo para que o Senhor nos dê força, como o autor diz, para nos esforçar para entrar no descanso. Meu Deus, eu oro para que o Senhor fortaleça os meus irmãos, fortaleça o abatido, fortaleça o desistido, fortaleça aquele que está cansado e desanimado. Meu Deus, em nome de Jesus,
eu intercedo para que o Senhor tire a venda dos olhos, e para que todo o pseudo-evangelho que foi pregado, Senhor, e que trouxe cegueira à mente das pessoas, que possam ser arrancados pelo verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, mas o evangelho do poder de Deus, o evangelho do descanso, o evangelho de experimentar todos os dias o descanso no Senhor. Meu Deus, eu oro para que o Senhor traga essa paz sobre nossas vidas, tanto os que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que estão nas suas casas. Senhor, não nos deixa mendigarmos o evangelho. O evangelho é a boa nova, o evangelho é o poder de Deus, o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E eu oro, meu Deus, para que esse evangelho do poder de Deus venha arrebatar corações, venha transformar vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero te estimular essa semana a você entrar no descanso. Entre no descanso, se esforce, porque como ele está falando que é esforço, quer dizer que a gente normalmente não tem vontade, mas eu queria te estimular, se esforça, tira um tempo para estar com o Senhor, para experimentar esse descanso. Meu Deus, mas se eu fizer isso, eu não vou ter tempo, porque o meu dia é muito corrido. Você já está dizendo que você não confia, que Deus pode cuidar de você, quando você está tirando esse tempo para Ele. Tira esse tempo, se esforce, porque Deus vai fazer grandes coisas. Na semana que vem, nós teremos aqui o culto de Páscoa, e o culto de Páscoa, nós vamos ter a ceia, e eu quero trazer uma palavra específica sobre Páscoa, uma palavra específica para esse tempo. Então nós vamos dar um tempinho em Hebreus, e vamos ter uma palavra específica de Páscoa. Então nós estaremos aqui às 7h30, você que está em casa, né, se você quiser estar na sua casa, vamos estar acompanhando a gente pelo Instagram, ou aqui presencialmente, ok? Nós vamos orar para encerrar, e aí vamos encerrar com a música. E se você que trouxe sua contribuição, quiser contribuir, você pode fazer isso no final, para não ter nenhum tipo de aglomeração, amém? Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por essa noite, obrigado pelas vidas de cada um, Deus, que acompanharam pelo Instagram, ou que estiveram aqui conosco presencialmente. Meu Deus, abençoa nossa semana, guarda Blumenau, guarda Santa Catarina. Meu Deus, tem misericórdia do povo que está internado, nos livra dessa praga, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor nos fortaleça, para que tenhamos uma semana cheia do Teu amor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, e abençoa, Deus, em nome de Jesus, todo o Brasil e as nações, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, fique na paz, Senhor, experimente o descanso que só Jesus pode te dar. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe você que está no Instagram, uma ótima semana, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus, tchau. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.
Se tiver uns 3 homens para ajudar, só levar as caixas ali embaixo, porque o Panda hoje está sozinho. 3 homens.